Fala galera, aqui é o Adam, este é o Desventuras Cinéfilas e sim, o peixe tá comendo o cu. The Shape of Water, ou A Forma da Água, é dirigido por Guillermo del Toro e estrelado por Sally Hawkins, Doug Jones, Octavia Spencer e Michael Shannon. Na trama, Elise, uma zeladora muda que trabalha em um laboratório, descobre que estão mantendo em cativeiro uma criatura meio homem, meio anfíbio. E aí, ela acaba se apaixonando pela criatura e decide libertá-la. Apesar de simples, o Del Toro consegue construir uma fábula muito bem feita e que funciona muito bem para homenagear o cinema. Na verdade, A Forma da Água, ela é realmente uma homenagem, né, uma carta de amor ao cinema clássico, e isso o Del Toro consegue fazer com muita maestria. Entretanto, o Del Toro não deixa de lado questões muito inteligentes como o preconceito, que ele consegue abordar sem transformar A Forma d'Água em um filme panfletário. Nós temos aí uma criatura, né, criatura anfíbia, como chama essa criatura? Chamar de peixe. A gente tem o peixe, e aí a gente tem toda essa questão de estranhar, né, rejeitar aquilo que lhe é estranho. Mas a gente tem também uma mulher negra, que é interpretada pelo Octavia Spencer, numa época onde a segregação era bem presente. A gente tem cenas e linhas de diálogos para estabelecer esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito com pessoas negras. E a gente também tem um personagem gay que não consegue se abrir com as pessoas, ele só consegue se abrir para com a protagonista. E no meio de tudo isso nós temos a mulher sem voz, que é, na minha opinião, a crítica mais inteligente do filme, porque ela é muito sutil. E é uma forma do Del Toro conseguir construir a sua parte da sua narrativa e também de impulsionar o seu filme diante de tantas discussões sobre esse tipo de coisa, sobre o papel da mulher em Hollywood. Então isso foi uma coisa bem acertada. Mas falando da narrativa, isso funciona muito bem porque a gente tem a ótima atuação da Sally Hawkins, que ela não só se comunica o filme inteiro com linguagem de sinais, como ela consegue trabalhar muito bem a sua linguagem corporal e as suas expressões para mostrar todos os sentimentos de Elise. Na verdade, isso é extremamente essencial para que consigamos comprar o relacionamento dela com o peixe, né? Porque na verdade, eles se aproximam justamente pelo fato de nenhum dos dois falar. Então eles se comunicam da mesma forma, ela meio que ensina ele a falar em linguagem de sinais. Então eles têm essa comunicação, essa identificação, e daí sim vem o sentimento. E o que é muito interessante. E é como eu falei, é construída pelo Del Toro de uma forma muito inteligente e muito sensata dentro do filme. O elenco de apoio está muito bem aliado. A gente tem principalmente a Octavia Spencer, que ela, todas as vezes que ela aparece, ela rouba a cena, ela é meio que o alívio cômico do filme. E ela tem um diálogo com a Sally Hawkins sobre, nossa, cara, sobre o pênis do peixe. Sim. Temos também o Michael Shannon, que ele constrói um antagonista muito interessante de se acompanhar, porque é um personagem bem mau. É muito interessante você acompanhar esse tipo de antagonista que não é tão explorado no filme, mas assim, por mais que ele tenha algumas facetas, tem a questão da família, a questão do trabalho, você vê que o personagem é ruim. Eu acho que isso inclusive faz parte da homenagem, porque você volta ao cinema antigo e você tem vilões unilaterais, né? Então eu acredito que o Del Toro também tenha trago isso a partir dessa fonte. Mas falando de Del Toro, vamos falar um pouquinho da direção. Eu acho que o Guillermo del Toro, que foi um diretor que já nos entregou obras grandes e boas, como, por exemplo, O Labirinto do Fauno, que é a sua obra mais conhecida, eu acredito que ele se segurou um pouco aqui. Por que eu digo que ele se segurou? Na verdade, eu vi o Guillermo del Toro fazendo Del Torices, porque ele faz a mesma coisa que ele já fez em outros filmes, ele cria um ambiente, uma fantasia muito interessante, que funciona. Acho isso muito legal. Isso vem do Guillermo del Toro, isso vem do cinema dele. Por exemplo, O Labirinto do Fauno, que é um filme que, por mais que seja uma fantasia, uma fábula, assim como este, ele funciona para quem quer olhar o filme por um prisma mais fantasioso e por um prisma mais pé no chão. Eu acredito que A Forma d'Água traga muito disso. Entretanto, eu acredito que o diretor ele deu uma segurada. Os outros filmes dele têm uma pegada bem mais de terror, mesmo, por exemplo, trazendo uma protagonista feminina criança como O Labirinto do Fauno. E aqui, eu senti que a mão dele não pesou, não foi muito autoral. Ele fez uma coisa assim que pudesse ser mais branda pro público, talvez já avisando alguma premiação mesmo. E isso pra mim é um problema, porque quando você fala de um filme que faz homenagem ao cinema, esse filme já traz muito do cinema. Então assim, é uma história quase batida, essa história que ele traz aqui, que é uma coisa assim, nós vemos a criatura e a criatura é boazinha, mas nós temos a figura humana que é má. Isso é uma coisa muito batida do cinema, que é necessário devido ao fato de ele estar fazendo uma homenagem. Entretanto,
Eu acredito que por você trazer muita coisa, você já está reciclando muita coisa, é ideal que você seja um diretor muito autoral, você pese a sua mão nesse ponto. E o Del Toro não faz isso. Foi uma coisa que, por exemplo, no ano passado tivemos La La Land, que também fazia uma homenagem ao cinema, mas sabia trazer essas coisas e reconstruí-las na visão do diretor. E o Guilherme Del Toro deixa isso um pouco de lado, eu senti falta desses elementos mais de terror. Até mesmo Colina Escarlate, que não é realmente um filme melhor do que esse, mas é um filme mais autoral, e eu acho que essa questão do autoral faria muita diferença. Alçaria o Forma d'Água a ser um filme muito melhor. O que acontece, como o diretor não pesa a mão, eu senti que o Guilherme Del Toro ficou naquela zona de conforto, que é muito prejudicial aqui. Apesar de ter ficado um pouco aquém da própria filmografia do diretor, A Forma da Água vem recebendo vários elogios e, na minha opinião, são todos merecidos. É realmente um filme muito legal, muito belo visualmente, o design de produção do filme está sensacional. Como eu falei, desde a fotografia até mesmo o figurino, tá um aglomerado de coisas. São todas coisas boas, é realmente o que eu falei. O que faltou pra mim foi a mão do diretor pesar um pouco mais pra ficar uma coisa Guillermo del Toro. Porque afinal de contas, todos os posters do filme estão estampando do visionário diretor Guillermo del Toro. Então já que você está estampando com orgulho que é do Del Toro, pesa a mão, cara. Apesar de tudo isso, A Forma d'Água é realmente um filme muito interessante e belo de se assistir e leva 4 estrelas. O que você achou de A Forma da Água? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de acessar os links das redes sociais. Obrigado por assistirem, valeu, falou, até mais e obrigado pelos peixes.